Ok? Vocês sabem que os homens falam em torno de 12.000 palavras por dia. Eu já rezei uma missa, então a partir de agora a tendência é diminuir. A tendência é só diminuir até a hora de dormir. O Paulo, ele acaba com os meus pobres cabelos que eu tenho na cabeça. O ano passado caiu essa mecha aqui e esse ano caiu essa mecha aqui. Mas foi um assunto que eu voltei a estudar também. O Paulo provoca a gente às vezes vai deixando algumas coisas e então eu preparei um material para vocês. Algumas coisas vocês já sabem, algumas coisas eu pressupus que vocês sabem e outras coisas eu acredito que vocês não saibam. Então nós vamos partir das três. Então nós começamos com uma introdução histórica. É muito importante nós sabermos do Império Romano, que isso eu acredito que vocês já sabem, que o Império Romano ele tinha 3 pilares. Primeiro pilar, o exército, que era proteger e ampliar território. Segundo pilar, tributo, pagar imposto. E terceiro pilar, a religião, que tinha o culto oficial do Estado. Que nós vamos ver mais para frente isso aqui também. Então, nesses 3 pilares, era como o Império Romano dominava as suas partes que iam conquistando. Os romanos, então, eles invadiram a Grécia e eles pegaram quase toda a cultura da Grécia. Por isso que a gente chama greco-romana. Eles pegaram a cultura religiosa da Grécia e transformaram na cultura romana. Então, os deuses gregos agora são os deuses romanos, que alguns trocam de nome, outros permanecem com o mesmo nome, alguns trocam a função, outros permanecem na mesma função, e assim era o Império Romano. E eles tinham, então, os deuses para o bem-estar público. Uma divindade, ela defendia as instituições da família, da cidade e do império. A família era consagrada a um deus. E aquela família ia prestar culto público ao deus. A cidade, ela tinha um deus que era o patrono, o regente, que protegia. E os cidadãos se reuniam para prestar culto público a este Deus. E o império, o César, que era considerado Deus, máximo pontífice, então ele era considerado esse Deus, que era para prestar culto a César. O imperador tinha autoridade máxima dentro do império, era o sumo pontífice, e os cristãos se ausentavam dessas festas, destes cultos oficiais. Se recusavam a oferenda aos deuses e adoração à imagem do imperador. Os cristãos, eles observavam o primeiro mandamento da lei de Deus: amarás o Senhor teu Deus somente a Ele. Prestarás culto com toda a tua inteligência, com toda a tua força e com toda a tua vontade. E os cristãos, eles adoravam Jesus Cristo e somente a Cristo que eles rezavam. Eles não prestavam culto para nenhum tipo de Deus, eles não prestavam culto a César, eles não prestavam culto a ninguém a não ser a Jesus Cristo. Deu uma tormenta, estragou a cidade, culpa dos cristãos que não prestaram culto ao nosso Deus. Deus está zangado, Júpiter está zangado, porque não recebeu a oferta dos cristãos. Nós precisamos aprender dos primeiros cristãos
a não cultuar outros deuses, porque nós cultuamos outros deuses. Nós cultuamos zoroastros, signos, nós vamos no centro espírita, nós vamos no batuque, nós vamos em tantas outras coisas. E os primeiros cristãos, eles tinham muito claro isso. Somente Jesus Cristo. O Império Romano, então, ele invadiu, dominou a Palestina desde o ano 63 a.C. A administração da Judéia era os primos revoltosos. Sabe aqueles primos que gostam de fazer confusão? Era a Judéia. Então a Judéia era meio que autônoma em algumas coisas, só o Império Romano botou um governador lá para ajudar a administrar. E eles tinham que pagar imposto, eles não eram obrigados a servir ao exército, não eram obrigados a fazer um culto público, mas eles cultuavam Javé no templo. Para isso, os romanos não viam problema. Então, eles podiam viver a religião deles. O povo estimava a liderança dos fariseus, porque eles observavam rigorosamente a lei e a separação dos não incircuncisos, os forasteiros, os não judeus. Então, os fariseus, eles eram muito bons em descartar as pessoas. Tu é judeu, tu não é judeu. Tu é um judeu, então tu é dos nossos. Tu não é um judeu, tu não é dos nossos, tu é dos deles. De quem deles? Não importa. Tu não é dos nossos. E isso os fariseus faziam muito bem. Eles observavam essa lei, é o que Jesus vai ter problema depois. Que eles observavam a lei e eles deixavam claro o que podia e o que não podia, quem era e quem não era um judeu. E nós temos então a figura de Jesus de Nazaré. Nós vamos dividir Jesus em duas partes. A primeira parte em Jesus histórico. Judeu da Galileia, teve a sua vida pública lá pelo ano 28, 30 até o 33. Ele liderou um movimento popular com muitos seguidores, essênios, Judas, zelotes, batistas, movimentos que queriam a reforma da Judéia, que queriam a reforma da religião, todos estavam juntos com Jesus. E ele também agregou condições sociais para aqueles que seguiam. Jesus dava o pão, Jesus dava o peixe, e tinha mulheres que seguiam Jesus, que é uma coisa inédita naquele tempo. O mestre tinha discípulos, só que Jesus tinha discípulos e discípulas. Tinha mulheres que seguiam Jesus. Jesus nasce no ano 7 ou 6. O que acontece? Lá no ano 525, Dionísio o Pequeno, monge em Roma, é o primeiro a começar a fazer a nossa história pelo nascimento de Cristo. Só que ele comete um erro. Ele começou 7 anos antes. Então ele bota o nascimento de Cristo no ano 0. Cristo teria nascido 7 anos depois. Mas isso é só um detalhe para a gente saber do Jesus histórico. Que Jesus teve um dia, teve uma nação, Jesus teve um local, teve um povo em que nasceu. Agora nós conhecemos o Jesus divino. Jesus divino, ele é Filho de Deus.
Nós vamos ver isso em Mateus 16, Mateus 26, Lucas 22, João 1. Jesus, ele é o Emanuel. Mateus 1, 23, é o Deus conosco. Jesus é Senhor. Mateus 12, 22, Lucas 6, João 20, 1 Pedro 3 e tantas outras passagens que nos colocam Jesus no caráter divino. Estas são algumas para nós só lembrarmos. Aqui sim, temos algumas coisas novas, talvez. Primeiro, Jesus Cristo, ele se encarnou. Então, Deus se tornou carne. Nessa encarnação, acontece a dualidade de duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. E aí nós temos uma união hipostática, que é a união da natureza divina com a natureza humana na pessoa de Jesus Cristo. E nós temos a pessoa teontrópica. A pessoa é tanto Deus como homem. Então, Jesus Cristo, além de ser pessoa, além de ser homem, ele é Deus. Ele tem a sua natureza divina. Jesus Cristo, ele vem do povo de Israel. O que o povo de Israel estava esperando? Um guerreiro que viesse libertar o povo. Jesus foi identificado como esse Messias, como esse libertador. Cristo designava o indivíduo escolhido por Deus para desempenhar uma missão especial junto do povo. Além de Jesus ser designado Messias, ele também é o Cristo, o escolhido de Deus, o ungido de Deus. E ele veio para libertar o povo da opressão. Da opressão de quem? Dos romanos, principalmente. E dos outros povos que estavam aí perto deles, que estavam sempre se cutucando. O povo de Israel esperava quem? Que o guerreiro, esse Messias, fosse um guerreiro que viesse dos céus, porque ele não seria conhecido, ele viria numa armadura, viria como guerreiro e liderasse então o povo como um exército na espada, na batalha, no sangue, para derrotar os inimigos. Só que nós conhecemos a história de Jesus. Jesus é um Messias diferente. Jesus não é o Messias esperado pelo povo judeu. Cristo vem da palavra do hebraico Mashiach, que significa ungido, e era originalmente utilizada para designar o sumo sacerdote, cuja cabeça se derrama o óleo santo como consagração de sua liderança espiritual e política. A unção foi estendida depois aos reis de Israel. Se lembram, até foi mês passado, ou 2 meses atrás, que nós lemos, quando que Saul foi escolher Davi, ungiu com óleo santo, com óleo na cabeça, para se tornar rei do povo de Israel. Os nossos bispos hoje são ungidos na cabeça para se tornarem bispos, então eles são também ungidos neste sentido aqui. Esperando um guerreiro vencível. No tempo de Jesus, a expectativa em relação à volta do Messias tornou-se extraordinariamente intensa. Era a resposta do imaginário popular
frente a um contexto de aguda opressão econômica, social, política e de profunda crise dos valores tradicionais. Como enviado de Deus, o Messias deveria liberar uma revolução capaz de enxotar os dominadores romanos, derrubar a corrupta dinastia herodiana, restaurando uma realeza legítima em Israel. Se lembram que eu falei que eles tinham, Roma tinha também o seu governador? Eram os herodianos, aqueles que eram do partido, que eram da turma de Herodes. Era isso que o povo estava esperando de Jesus. Isso aqui que o povo esperava de Jesus. Enviado de Deus, Messias, liderar uma revolução para derrotar os dominadores, derrubar a dinastia, restaurar a legítima realeza de Israel, mudar o contexto da opressão econômica, do pagar imposto, o social, política. Era isso aqui que estava todo mundo esperando de Jesus, inclusive os seus discípulos. Os seus discípulos só vão se dar conta mais tarde que não é esse Messias que Jesus é. E é nessa condição de grande revolucionário, é nessa condição de triunfalista, nessa condição de guerreiro, que o povo vai aclamar Jesus em Jerusalém. Que vão tirar os seus mantos, colocar na estrada, que vão pegar os galhos, vão acenar, eis o filho de Israel, Hosana, ei, nas alturas. Eles estavam esperando que Jesus se revelasse o grande guerreiro. E Domingo de Ramos tem esse sentido aqui. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém para os judeus, que Jesus ia derrotar o povo. Para nós cristãos, a entrada de Jesus em Jerusalém para começar o seu processo de morte, de paixão, morte e ressurreição. O início da sua última semana de vida, os acontecimentos frustrou esta expectativa guerreira, nacionalista e monárquica. Isso é a cabeça de um bom judeu que esperava de Jesus, guerreiro, nacionalista e monárquico. Só que eles vão se frustrar. Pedro puxa da bainha, sai para enfrentar os soldados romanos. Judas o vende. Entre os discípulos está o caos, porque eles descobriram que Jesus não é o Messias esperado. Jesus vai questionar. Lucas capítulo 20, versículo 1. Vocês guardem essas ideias aqui que nós vamos voltar nisso aqui. Tá uma salada de fruta, tudo isso aqui. Depois, lá no final, vai fazer sentido. Agora, no início, nós temos que ir comendo por partes. Jesus questiona, em Lucas 20, 1. Jesus estava no templo ensinando o povo e anunciando a boa notícia. Então, os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os anciões apareceram e disseram: dize-nos, com qual autoridade tu dizes isso? Jesus não tinha nenhuma autoridade. Ele não era fariseu, ele não era doutor da lei, ele não era sacerdote, ele não era ancião do povo. Jesus não era ninguém na escala social de Israel. Só que Jesus falava
as coisas que tocavam o coração das pessoas. Porque era Deus que estava falando. E eles vêm questionar Jesus. Lucas 20, 19. Então, neste momento, os doutores da lei e os chefes dos sacerdotes procuraram prender Jesus. Eles tinham entendido muito bem que Jesus havia contado esta parábola contra eles, mas ficaram com medo da multidão. Jesus era um ninguém na escala social, mas Jesus não tinha medo dos doutores da lei, fariseus, saduceus, herodianos. Jesus não tinha medo. Ele falava o que precisava ser dito. Lucas 20, 20. Os doutores da lei e os chefes dos sacerdotes ficaram à espreita. Mandaram espiões, fingindo que eram justos, a fim de surpreender Jesus em alguma palavra. Desse modo, eles poderiam entregá-lo ao poder e à autoridade do governador. Queriam pegar Jesus de alguma forma. Se nós não podemos pegar da nossa forma, da forma da religião, nós podemos pegar contra o império. Então nós vamos denunciá-lo ao governador. Lucas 20, 27. Os saduceus afirmam que não existe ressurreição. Alguns deles se aproximaram de Jesus e lhe propuseram este caso. Então os saduceus foram lá provocar Jesus nas questões das religiões. Na questão da religião, principalmente na ressurreição. Por que Jesus morreu? Porque Jesus se tornou um grande adversário. Saduceus, fariseus, doutores da lei, anciões, herodianos, tantos outros grupos que tinha. Jesus se tornou adversário deles. Jesus vai morrer por 3 motivos principais. Primeiro, por ele ser um falso mestre. João 17, 12. Todos falavam de Jesus, mas em voz baixa. Uns diziam, é uma boa pessoa. Outros, porém, diziam, de jeito nenhum, é um homem que engana o povo. Um falso mestre. Já existia os mestres da lei, os fariseus, os mestres da lei, que sabiam tudo sobre os escritos e sobre a lei. Então eles tinham o título de mestres. Agora chega um homem de Nazaré da Galileia que se diz mestre, mas com que autoridade está dizendo que és mestre? Que aqui no templo ninguém te consagrou mestre. Que estudo tu fez para ser mestre? Tu és um falso mestre. Segunda, Jesus é condenado por proferir blasfêmia. Marcos 7, 64. Vocês ouviram a blasfêmia? O que parece a vocês? Então todos eles decretaram que Jesus era um réu de morte. Toda vez que Jesus vai falar do Pai, ele é considerado de blasfêmio. Toda vez que ele se diz filho do homem, que ele está se dizendo filho de Deus, ele é considerado blasfêmio. É blasfêmia dizer que tu és filho de Deus. Mais ainda blasfêmia. Como que tu está dando poder para os teus discípulos perdoar os pecados? Como que tu perdoa os pecados? Blasfêmia. Para perdoar os pecados tem que ir no templo fazer o ritual de holocausto para a purificação dos pecados. Quem que te deu autoridade para perdoar os pecados?
E aí Jesus diz, é mais fácil então eu dizer que ele pegue a sua cama e ande? E assim Jesus fez. Levanta-te e anda. E ele perdoou os pecados e fez o paralítico andar. E terceiro motivo, Jesus transgride a lei. Marcos 10:1. Jesus partiu daí e foi para o território da Judéia, do outro lado do Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, queriam tentá-lo e perguntaram se a lei permitia um homem se divorciar da sua mulher. Estão provocando Jesus para ver se Jesus vai contra a lei. Para ver se Jesus está ensinando o povo a ir contra a lei. E as escrituras nos dizem o quê? Tem dois termos, dois palavrão, que nós precisamos aprender para a nossa vida de fé. Para nós termos consciência de que Jesus morreu por nós, nós precisamos aprender esses dois palavrões aqui. Escatológico e soteriológico. Escatológico se refere ao estudo das últimas coisas. Trata de temas como o fim do mundo, o destino final da humanidade, a morte, o juízo final e a vida eterna. No cristianismo, refere-se aos ensinamentos de Jesus sobre os eventos futuros e os fins dos tempos. Jesus veio a primeira vez, Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Nós, escatologicamente, estamos pensando sobre isso. Como que vai ser a minha ressurreição? Depois que eu morro, o que acontece? Como que acontece o juízo final? Como que é a vida eterna? Só que escatologicamente também, Jesus virá uma segunda vez, glorioso, com os seus anjos, separará as ovelhas dos cabritos, esses irão para os céus e esses irão para o inferno. Ressuscitará os vivos, quem está vivo vai ser ressuscitado vivo, e ressuscitará os mortos. Por isso que desde os primeiros tempos os cristãos cuidavam dos cemitérios. Por isso que desde os primeiros tempos os cristãos enterravam os seus entes queridos em túmulos na terra. Por quê? Porque não estão mais, morreram, né? Estão esperando a segunda vinda. E Cristo viria ressuscitá-los do túmulo da morte para os céus ou para o inferno. Soteriológico estuda a salvação da humanidade, a redenção e os meios pelos quais Deus salva do pecado. Então, se Jesus morreu na cruz, ele nos lavou de todos os nossos pecados, então nós somos redimidos pelo caráter soteriológico. Nós temos depois o ritual da penitência, a confissão, que também tem esse caráter que Deus nos salva, que Deus também está junto de nós neste momento. Através também da unção dos enfermos, é o estudo que cuida, que pensa da nossa salvação. O Novo Testamento, ele nos fala, então, que nós precisamos interpretar os sentidos teológicos de Jesus, os sentidos divinos de Jesus. Nós precisamos interpretar
os atos históricos de Jesus. Nós precisamos interpretar o relato soteriológico, aquele que oferece a salvação ao ser humano. E por fim, nós pensamos o escatológico, o dos fins dos tempos. Opa, aqui deu problema. Sobre a história da paixão de Jesus. São interpretadas pelas Escrituras como plano salvífico de Deus. Caracteriza dessa tradição a palavra grega dei, deve, é preciso, da parte de Deus, que aconteça assim. Isso aqui é aquela velha pergunta que a gente se faz. Por que Jesus morreu na cruz? Nós temos os dados históricos, nós temos os dados Nós temos os dados históricos, blasfêmia, falso mestre, transgride a lei, mas nós também temos o dado soteriológico, que Jesus morreu na cruz porque era preciso morrer assim. Deveria morrer assim, para nos redimir de toda a nossa culpa, de nos lavar de toda a nossa culpa. Pelo seu sangue derramado na cruz, nós somos lavados de todos os nossos pecados. Os evangelhos, eles são escritos com um propósito. Os escritos não são livros históricos. Os evangelhos são catequese. Nós precisamos fazer catequese com os evangelhos. Cada evangelho tem um sentido, tem um momento que Jesus quer demonstrar algo. E nós precisamos ver isso. Final de semana, agora, nós temos o Evangelho dos discípulos de Emaús. O Evangelho de Emaús tem o seu caráter histórico, que era o primeiro da semana, dois discípulos estavam caminhando, indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a 9 quilômetros de distância, mas é um evangelho catequético, que quer mostrar o quê? Não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco. O nosso coração ardia enquanto ele falava conosco. Os nossos olhos se abriram ao partir do pão. As duas coisas importantes do Evangelho de domingo, que é a catequese, que nós precisamos ler todo o Evangelho, ter todo o contexto para isso. Nós podemos ir em quantas missas nós queremos. Eu posso celebrar quantas missas eu quero. Mas se em cada missa não arder o meu coração, eu não me encontrei com Jesus. E agora vocês sabem por que acontece tanta coisa na nossa igreja. Por que acontece tanta coisa na nossa igreja? Por que tantos católicos fazem tantas coisas absurdas? Porque não ardeu o coração. E o que é o arder o coração? Se encontrar verdadeiramente com Cristo. Pessoas que se encontraram verdadeiramente com Jesus são pessoas diferentes, porque são pessoas convertidas. E tem muito padre por aí, eu vou falar da minha classe para não falar dos leigos.
Tem muito padre por aí que não se encontrou com Jesus. Reza a missa de qualquer jeito, como se estasse num salão de festa, como se qualquer coisa fosse o mistério pascal. Um padre que celebra a missa de qualquer jeito, desleixado, que tanto faz, que as coisas tudo suja, que as coisas tudo... É um padre que não encontrou Jesus Cristo em sua vida. E desses aí não me surpreende escutar a abobrinha que sai das suas bocas maravilhosas. Porque quem não encontra Jesus Cristo não tem coisa boa para falar. Tem abobrinha para falar. Porque quem vivencia a dor de Jesus sofre com Jesus e fala da sua experiência. É pela Escritura que a gente aprende a conhecer a vontade de Deus, do destino salvador e escatológico. Não tem manual de instruções de nós sermos salvos, a não ser pelo Evangelho. Nós vemos o plano escatológico de Deus a partir da Sagrada Escritura. Desde o Antigo Testamento, passando pelos patriarcas, começando por Abraão, Noé, Moisés, os profetas, todo o Antigo Testamento, mas de modo principal, de modo geral, no Novo Testamento. É nas Sagradas Escrituras que a gente descobre como nós somos salvos, como nós partimos para o encontro de Jesus na vida eterna. O caminho da morte. Jesus envia os 72 para a missão, depois ele vai escolher 12 para lhe acompanhar. Jesus considera a sua missão fracassada na Galileia. Jesus manda eles para a missão, eles voltam tudo animado, só que a cabeça deles não é a cabeça de Jesus. Jesus diz para eles curarem os doentes, expulsarem os demônios, para eles anunciarem a paz, para eles anunciarem que o reino de Deus está próximo. Eles voltam todos entusiasmados e querem aí a mãe de João e de Tiago, a mãe dos filhos de Zebedeu, vai lá e perguntar: Senhor, faça com que um dos meus filhos sente à tua direita e outro sente à tua esquerda quando tu estiver na tua glória. Pum! Jesus vai por queda. Não entenderam nada do projeto de Deus. E Jesus teve um saco imenso com os apóstolos, que eram duros de cabeça. Se nós somos duros, gente, imagina esses 12. Se tinha os piores, Jesus escolheu os piores lá no meio. Tudo uns cabeçudo. Pedro faz o quê? Puxa da espada e sai contra os soldados romanos, corta a orelha de um. Jesus diz: mas querido, tu tá me fazendo o quê, cristão? Outro que cuidava da bolsa, roubava o dinheiro e dizia: eu estou dando comida aos pobres. Vai lá, traz Jesus por 30 moedas de prata. Não é nem de ouro. Nem de ouro. Então, Jesus tinha uma turma que era fracassada. Era uma turma fracassada. Depois nós vamos ver onde que vai dar o salto dessa turma. Eles vão para Jerusalém e aí então começa o caminho do sofrimento de Jesus. Só que Jesus, antes disso, ele já anuncia a própria morte. Lá em Mateus 20, Mateus 16, Mateus 20, Marcos 10, João 12 e tantas outras partes, Jesus vai anunciando
que ele vai ser morto, que ele vai ser morto. Agora vamos começar a fechar tudo isso que eu fui falando para vocês. A primeira ideia é que Jesus se entrega livremente. Jesus morreu na cruz porque se entregou livremente para morrer. Jesus proíbe que os discípulos resistam e se entrega para que se cumpra a Escritura. Mateus 26, 52, 56. Jesus, porém, lhe disse: guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou você pensa que eu não poderia pedir socorro ao meu Pai? Ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos, e então se cumpriria as Escrituras que dizem que isso deve acontecer. Você lembra lá que nós falamos do verbo dei aqui atrás, em grego, da palavrinha dei, deve, é preciso que aconteça. Aqui está, então, se cumprindo as Escrituras. João 18, 4, 5. Então, Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e perguntou a eles: quem é que vocês estão procurando? Eles responderam: Jesus de Nazaré. Jesus disse: sou eu. Jesus se entrega livremente. Segunda ideia: o Messias é rejeitado e deve sofrer. Primeiro, o Messias triunfalista, esse não existe mais. Agora o Messias está preso. O Messias que ia liderar o exército com a espada, agora é um Messias que vai sofrer a pena de morte. Marcos 8, 31. Em seguida, Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Marcos 9, 12. Jesus respondeu: antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Jesus obedece às Escrituras. Jesus está consciente que vai ser abandonado, que Jesus vai sofrer e vai morrer, mas vai ressuscitar. Os judeus, eles tinham um dogma judaico que os piedosos ou justos deveriam sofrer muito. Por isso que às vezes nós vemos essa face de Jesus sofrida, muito sofrida. Vocês lembram aquele filme que saiu do Mel Gibson, do Cristo sendo crucificado, que era uma bárbare de sangue, de sofrimento? Isso os judeus também tinham, que toda pessoa que era piedosa ou uma pessoa que era justa, ela precisava sofrer muito. Justo aqui, poucas pessoas são chamadas de justo na Bíblia. É Jesus, José e mais alguém. A cabeça não ajuda tanto. Porque justo se assemelha a Deus. Deus é justo. Eu dizer por uma pessoa que ela é justa, eu estou assemelhando aquela pessoa a Deus. Então, é um adjetivo que os judeus não usavam para dizer que as pessoas eram justas. O sofrimento de ser abandonado por Deus, este oprime os justos.
O sofrimento e exaltação estavam intimamente ligados. Então, ao mesmo tempo que a pessoa sofre, é exultado esse tão grande sofrimento. Já está mudando a ideia judaica do Messias triunfalista agora para o justo que precisa sofrer. O dogma judaico justo sofredor, nós vemos 3 tradições. A primeira delas, sapiensal, refere-se à sabedoria prática, prudência e busca por verdades morais e existenciais. A tradição escatológica concentra-se nos fins dos dias, focando na restauração histórica e terrena, em vez de apenas no fim do mundo. E a apocalíptica revela, através de símbolos e visões celestiais, a intervenção divina eminente da história. Por que eu levo aqui? Aqui nós temos, na ideia sapiensal, nós temos lá em Isaías o servo sofredor, então que ele vai nos descrever como que o servo sofredor também, todo esse momento de dor e sofrimento. A escatológica, que Jesus ele vai passar dos tempos, e a partir então do livro do Apocalipse, para nós cristãos, e tem outros escritos apocalípticos, judaicos, que também falam de símbolos e visões celestiais. O livro do Apocalipse é muito bom, muito interessante de nós estudarmos, porque ele é um compilado de significados, de símbolos. Terceiro, poder jurídico. Roma tinha o direito da cruz. Somente Roma podia crucificar uma pessoa na cruz. Herodes, que era o governador da Judéia, tinha o direito da espada. Ele tinha o direito de cortar a cabeça das pessoas. É o que ele faz com João Batista. João Batista, Herodíades pede num prato, vai lá e corta a cabeça, entrega num prato. E o Sinédrio, o templo, os judeus, tinham o direito de apedrejar. Se Jesus fosse condenado por blasfêmia, ele seria apedrejado. Só que ninguém queria ser responsável pelo sangue deste homem. Então, o que vamos fazer? Vamos mandá-lo para a crucificação romana. Era uma forma de pena capital brutal e pública, projetada para causar morte lenta por asfixia, exaustão e choque hipovolêmico. Doutor, vamos ver se o senhor está bom na aula. O que é hipovolêmico? É quando perde sangue, É quando perde muito sangue, né? O que é a crucificação? Prega aqui, tu fica suspenso ou amara, você tem pouco prego, amara, com uma corda na haste da cruz. Os romanos, peritos em tortura, descobriram, se nós botar um calcinho aqui debaixo dos pés, se nós botar debaixo do pé e deixar o cara pendurado lá, ele vai ficar 3 dias. Vai ficar 3, 4 dias lá pendurado, tentando morrer. Por quê? Porque nesse movimento, os músculos nos asfixiam o suficiente para nós perdermos um pouco de ar. Não o suficiente para matar. Só para asfixiar. Só para isso. E vamos deixar pendurado lá 3 dias, sem tomar água. Estamos no meio do deserto,
solzinho de 45 graus na cabeça, exposto para todo mundo ver o que acontece com quem desafia Roma. E assim fazem com Jesus. Só que não era qualquer um que morria nisso aí. Quem que morria na cruz? Eram escravos ou rebeldes. Mas primeiro tinha a sessão de açoitadas. Vamos dar um laço nele para deixar pronto para quê? Para carregar a haste transversal da cruz. Carregava a haste, onde que eram amarrados os pregados de curso de madeira, ou T, ou em X a cruz de Santo André. E depois Santo André vai ser morto nessa cruz aqui. E a pessoa ficava lá até morrer, ou por falta de sangue, ou por asfixia, falta de água, como que chama, doutor? Desidratação, insolação, era uma dessas causas aí que a pessoa ia morrer. A crucificação romana, então, primeiro começava com a punição. Servia como instrumento de terror e humilhação. Os condenados exibidos publicamente para dissuadir rebeliões. Nós vamos mostrar para todo mundo o que acontece quem se levanta contra Roma. Todo o povo tem que assistir. O processo, então, após a flagelação, a vítima carregava a viga horizontal até o local da execução, onde era pregada ou amarrada nela. Essa viga, então, era içada e afixada a um poste vertical já afincado no chão. Para respirar, a vítima precisava se suspender, o que gerava agonia insuportável. A morte poderia levar dias. Para acelerá-la, os romanos quebravam as pernas dos condenados, impedindo-os de suspender o corpo, resultando em asfixia. O cara está lá há 4 dias e não morre. Vamos fazer um favor para ele, vamos quebrar as pernas. Pum, pum, pum. Aí morria num dia. Os romanos é uma cultura maravilhosa. Embora o formato de T fosse a mais comum, também tinha a cruz em X, que é a cruz de Santo André, conhecida hoje. Somente estrangeiros, escravos, rebeldes, não romanos, moriam na cruz. Nós temos Pedro e Paulo. Pedro, judeu. Paulo, cidadão romano. Paulo, opa, eu sou cidadão romano, eu quero ser julgado por César em Roma. Vai para Roma. Corta a cabeça. Pum. Pedro, coitado da Judéia, vai morrer pendurado na cruz, é um rebelde. Mas eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, moro ao contrário. A pregação de Jesus não mostrava interesse pelos problemas da ocupação romana. A crucificação, condenação romana para criminalidade pesada ou por revolta. É isso que Pôncio Pilatos vai fazer, vai lavar as mãos, vai dizer, eu não vejo mal nenhum nesse homem. Não fez nada contra Roma. Ele não tem problema nenhum contra nós. Mas queremos que ele seja crucificado. Ele não é rebelde, ele não é escravo, ele não está incitando o povo contra uma revolta. Ah, mas então nós vamos dizer para César que tu é a favor dele. Aí Pôncio Pilatos, então se é assim, vocês façam o que vocês querem com ele.
É a condenação mais injusta que possa acontecer na face da terra, foi a de Jesus. Quarta ideia, o falso profeta, se lembrem lá atrás que nós vimos, para o julgamento dos falsos mestres e sedutores do povo, que atacavam a essência da religiosidade judaica. Tem a normativa em Deuteronômio 17:12, que quer nos dizer: quem agir com presunção, sem obedecer ao sacerdote, que está aí para servir a Javé, seu Deus, e nem ao juiz, tal homem deverá ser morto. Desse modo você eliminará o mal do meio de Israel. É isso aqui que eles obedeciam, Deuteronômio. Quem desobedecer ao sacerdote, podem apedrejar, porque ele é um mal para Israel. Imagine em 2026, gente, quem desobedeceu o Frei Gabriel podem apedrejar. Porque ele é um mal contra o reino de Deus. Meu Deus, sobra pouco católico. Nem é bom nós estudar essas coisas aqui. Quem desprezar a autoridade de Israel, esse tem a base jurídica para execução legal. Então, desobedeceu a lei, desobedeceu a religião, não precisa de julgamento, porque o teu ato vai te julgar. É aquilo que acontece com a mulher adúltera, que tem a mulher adúltera, tá todo mundo com as pedras na mão, e Jesus chega e diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Porque eles pegaram a mulher em adultério, mas ela estava em adultério com quem? Sozinha? Ela estava em adultério com outro homem. Só que o homem aqui, no caso, não é motivo de julgamento. Ela sim. E pelo fato dela, pelo ato do adultério, já é o ato da sentença. Então podem apedrejar. Jesus diz: qual de vocês que não tem pecado aí, que dê a primeira pedra. Queriam acabar com Jesus porque Jesus estava atacando esse cerne da fé judaica em Javé. Jesus estava dizendo que não era bem assim. É permitido se divorciar porque Moisés falou que o vosso coração era duro. Era permitido se divorciar da primeira mulher. Mas eu digo, aí ele vai citar Gênesis, Jesus não tinha nada de bobo. Aí eu digo, aquele que se unir, o homem e a mulher, estão formando uma só carne. Jesus dizia, com outras palavras, um sentido diferente da coisa. Os herodianos, eles eram pró-romanos, eles que vão botar fogo também aqui na ideia de matar Jesus, porque eles davam todo o apoio para o Império Romano e eles também davam apoio para os judeus. Então, os herodianos, eles eram uma turma bem vara pesada. Quinta ideia, diaconei, ou diaconia, ou outras palavras, serviço. Marcos 10:45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Jesus coloca a serviço no lava-pés como um serviço de exemplo ético, como uma exortação ética para os discípulos de Jesus. O que é uma máxima ética? É um princípio prático subjetivo, qual uma regra pessoal de conduta de um indivíduo adota para si, definindo como agir de determinadas situações. Jesus, ele tem claro que os seus discípulos
precisam ser diferentes. Os discípulos de Jesus, como ele, como o próprio Jesus, precisam servir. Por isso que Jesus não morreu em vão na cruz. Ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate. A morte de Jesus foi um serviço de amor. Serviço pelo qual estão constituídos como a nova comunhão ou a nova aliança. Por isso que nós nos separamos dos judeus. Depois lá agora, nessa semana passada e essa semana, nós estamos lendo a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Primeiro os discípulos estavam indo no templo rezar. Agora essa semana eles já estão se distanciando do templo. Por quê? Porque nós somos a nova aliança. E eles são a antiga aliança. Aqui que eu queria dizer para vocês, a conversão dos discípulos se dá só após a morte de Jesus. Nenhum discípulo de Jesus é convertido antes da morte. De tão cabeça dura que eles eram, eles precisaram fazer a experiência do Cristo ressuscitado. Somente quem faz a experiência do Cristo ressuscitado é que está com Cristo, que está em Cristo. Nós não podemos viver um Cristo morto sempre. Nós não podemos viver o Cristo da Sexta-feira Santa a vida inteira. Nós não podemos viver o Domingo de Ramos a vida inteira. Nós não podemos viver o tempo comum, os milagres de Jesus a vida inteira. Nós precisamos vivenciar a ressurreição de Jesus. Nós precisamos passar pela morte de Jesus para chegar na sua ressurreição. A morte de Jesus, ela provoca muita veneração na nossa igreja. Nós temos o Cristo crucificado, oração diante da cruz, o uso do crucifixo, beijar o Cristo morto na Sexta-feira Santa, procissão com a cruz, a leitura da paixão do Senhor, o caminho da cruz ou a via sacra, as 7 dores de Maria, a novena do preciosíssimo sangue de Cristo, ladainha do sangue de Cristo, novena das mãos ensanguentadas de Cristo e tantas outras devoções que nós temos sobre a paixão de Cristo. Se alguém não entendeu nada do que eu falei, ou se alguém entendeu um pouquinho do que eu falei, eu deixo aqui indicação de leitura. Catecismo da Igreja Católica, dos números 561 ao 658. Uma leitura muito boa, muito agradável. Tudo que eu falei aqui, vocês vão... Tudo não. Quase tudo vocês vão ver aqui também. E por fim, eu quero terminar com isso aqui. Quero terminar com essa frase aqui. Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Esse versículo bíblico nós temos que saber de cor na ponta da língua. Porque quando a gente tem consciência disso, por que estáis procurando entre os mortos aquele que não está aqui? E isso, gente, vale para os nossos inteiros. Quando nós temos fé, o inteiro para nós cristãos tem que ser diferente. Morte natural, não morte trágica. É outra coisa. A morte natural, a gente precisa ter consciência que aí não tem mais ninguém. Ressuscitou. É desfeito o nosso corpo mortal e é nos dado nos céus um corpo glorioso. Nós não precisamos ficar nos lamentando, chorar sim,
Mas nós não precisamos nos desesperar. Nós não precisamos nos lamentar. Nós não precisamos terminar com o mundo porque o nosso ente querido morreu. Nós precisamos iluminar essa dor com a nossa fé. Nós precisamos iluminar a nossa dor com isso aqui. Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou. E eu tenho certeza que aquela pessoa não está aí. Meu Deus, doutor, o senhor não me chamou a atenção. Chega, eu tinha mais algumas coisas para falar, mas chega por hoje.